E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Lucas, começamos a mais um vídeo aqui no canal, a continuação dos passos de criar uma história de quadrinho do Sonic, desse aqui que eu acabo de fazer. No primeiro vídeo, que foi agora há pouco, eu tive que criar absolutamente a história dessa capa aqui. Lembra do que eu falei sobre que para você criar uma história de quadrinho tem que ler livros? Então é isso mesmo como vocês pensaram. E bem aqui está o Sonic com o Tails. Ó, essa daqui é a pintura que eu acabo de pintar. Mas, gente, olha só. Toda vez que eu fico pintando isso aqui, fica mais ruim, entendeu? Fica muito ruim, hein? É muito ruim, gente. É ruim demais. Mas olha só, gente, como ficou. É muito bonitinho, gente. E bem aqui é o meu próprio nome, mas bem aqui estava errado, olha, onde estava no final do vídeo. Então, agora vamos continuar a própria história. Bom, eu vou deixar isso daqui bem aqui, tá? E aí depois eu coloco no final do vídeo. Bom, agora sim vamos criar. E o segundo passo de criar uma história de quadrinho, você pode criar uma página onde você quiser. E a página que você recebe do próprio desenho é que no segundo passo você pode criar uma imagem de uma arte especial ou alguma coisa do tipo. E assim você consegue criar a história especialmente mais boa para poder continuar-se com mais acento. E como também vocês já sabem que as histórias não são tão feitas assim, do tipo como vocês imaginam. Mas as histórias mais perfeitas são as mais profundas. Mas peraí, gente, que eu tenho que ajeitar direito aqui minha mão. Que a minha mão, ela faz barulho, ó. Tá vendo? É isso mesmo que eu faço isso. Mas vamos continuar. Onde é que eu estava mesmo? Ah, é. E como também no segundo passo que você pode criar uma história de quadrinhos na segunda, no segundo passo, que quando você terminou a sua história, então você também pode criar uns personagens absolutamente. E como também, como vocês já sabem, absolutamente com porém Sonic foi um dos meus personagens prediletos das histórias e como também nos seus próprios jogos. Mano, eu gostava tanto de Sonic que até por enquanto Sonic era um dos meus personagens favoritos das suas histórias. Como também, Sonic absolutamente é um personagem que, se vocês notarem muito bem, é que vamos falar sobre como que aconteceu. Acontece o seguinte, a história começou quando os criadores começaram a criar o Sonic, começaram a fazer o primeiro jogo dele, que como vocês já sabiam muito bem do primeiro vídeo que eu fiz agora há pouco, que absolutamente eu já falei que Sonic não apareceu no seu próprio jogo e sim foi um carro de corrida, que é onde ele absolutamente é um. Eita, mano, por que eu fiz o cabelo dele, mano? Isso aí é pra outro. Isso é pra versão dele. Tá, onde é que eu tava mesmo? Assim, quando uma história é basicamente sendo publicada para alguns rituais, você também pode perceber o que foi que aconteceu na história, que absolutamente tal, e como também é transferido também que uma pouca história não pode ser tão feita como vocês já percebem que o porém é o sendo verificado sobre com a sua ideia, história, essas coisas do tipo, que no caso você nunca conhecia, que é onde publicava uma história que transmitia com o seu jeito e tal. Mas Sonic é um personagem que absolutamente, como vocês já sabem, e é um ouriço que absolutamente ganhou o poder de velocidade. Mas no jogo, absolutamente, o Sonic tem uma própria origem que absolutamente não foi mostrado no jogo. Ele foi apenas mostrado nos quadrinhos, que absolutamente o a sua, seu poder, tal. Só que, só que acontece que o seu poder, na verdade, ele não tinha poderes. O Sonic, ele não era azul, sim, ele sim era marrom. E com e como também
se você notar muito bem, é que as histórias não são tão feitas como eu falei. As histórias são muito publicadas e bem feitas absolutamente como uma história, como uma grande condição. Nossa, gente, eu não consigo conversar com vocês porque eu estava escrevendo bem aqui, gente. Absolutamente. E aqui eu escrevi assim: essa história é do Sonic que derrete. Seu poder é uma forma mais rápida com a cor azul. Mas vamos continuar então, hein? A história aconteceu o seguinte: quando o Sonic ele era absolutamente marrom, não tinha poderes, ele só escavava. Mas então acontece que num certo seguinte ele encontrou uma pessoa essa pessoa aí é um Robotnik, só que não é o Robotnik como vocês nem conhecem direito na história da origem. Então, ele tinha conhecido absolutamente o Sonic, que era um doutor, e se tornaram grandes amigos. E o doutor pediu para o Sonic que ele pudesse usar uma forma mais rápida, como foi a sua velocidade. E como também o Sonic acabou correndo tão rápido, mas tão rápido, que acabou destruindo o negócio que essa explosão fez em que o Sonic começasse a ficar todo azul e ele ficaria ganhando os poderes de velocidade. Nossa, isso até parece Flash, gente. Então, e por causa disso, acontece que Sonic ele acabou tendo os sapatos brancos, só que os sapatos brancos foram sujos e como também estragados por causa da explosão. Então o doutor resolveu trocar os sapatos do Sonic por uns sapatos vermelhos como vocês tanto conhecem. Então, basicamente, e depois desse então, o doutor pediu para o Sonic que pegasse ele um refrigerante e um suco, na verdade um refrigerante, o ovo, mas o negócio começou a dar errado e acabou sendo transmitido e se tornou um vilão que nós conhecemos, que ele agora é chamado de Robotnik, que esse é o nome clássico. Mas acontece que em Sonic moderno, o nome dele mudou. Então, Sonic começou a crescer como um adolescente, super-herói, que absolutamente ganha, que ainda tem esses poderes de velocidade. Então, olha só aconteceu o seguinte: no começo da própria clássica, um fã de Dragon Ball, que absolutamente gostava muito de Dragon Ball, ele resolveu criar a própria versão do Sonic usando as esmeraldas do caos para poder se transformar em uma espécie de Saiyajin, gente. Só que isso não aconteceu no primeiro jogo dele, e sim aconteceu no segundo jogo. E nesse segundo jogo tinha um personagem que vocês tanto absolutamente queriam conhecer, que absolutamente você já conhece, que é o Tails. Tails é uma raposa de dois rabos que transmitia inteligência e essa escolha do tipo, que até faz a sua responsabilidade de ter uma própria aparência. Bom, gente, então esse daí, gente, foi uma história mais percebida por enquanto. Em Sonic que derrete o 3, Sonic 3 é Knuckles, absolutamente. Então teve um personagem novo que era Knuckles. Só que acontece que ele acabou de lançar antes do Sonic descer a Amy, que é a personagem. E como também, se vocês querem saber mais dessa história, eu vou ter que explicar a vocês no próximo vídeo. Então se vocês tivessem gostado, não se esqueça de deixar um gostei aqui no vídeo. E tamo junto, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Uia. Tchau.